A paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de ler Gálatas 6, 2. Somente o 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Nós, às vezes, nos perguntamos o que fazer para agradar a Deus. Às vezes, a gente se pergunta se a gente está fazendo a obra, se a gente está fazendo realmente o que Deus gostaria que nós fizéssemos. E muitas pessoas acham que porque não estão cantando, ou porque não estão dando aula, ou porque não estão tocando, ou porque não estão podendo fazer visitas como gostariam. Às vezes as pessoas olham para a sua rotina e veem como essa rotina mudou, principalmente agora na pandemia, e acham que não estão fazendo a obra, e acham que não estão fazendo nada para agradar a Deus, como nós costumamos falar. Mas como nós lemos aqui, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você está dividindo o peso do seu irmão, se você está ajudando o seu irmão a carregar um peso que para ele é grande, você está fazendo a obra do Senhor. Você está cumprindo a lei de Cristo. E nós estamos num período, nós a CBR estamos num período intenso de oração. E se nós estamos orando realmente uns pelos outros, nós estamos fazendo a obra de Deus. Todos os dias nós recebemos muitos pedidos de oração no WhatsApp, por ligações e de várias formas. Todos os dias nós recebemos muitos pedidos de oração. E se você realmente ora por esses pedidos de oração, você está fazendo a obra do Senhor, você está cumprindo a vontade de Deus. Então, nós precisamos cada vez mais orar uns pelos outros. Esses pedidos de oração que são enviados para nós pelo WhatsApp não são enviados à toa. Eles são enviados porque quem está enviando está acreditando que a igreja vai orar por esses pedidos. E é nosso papel orar por esses pedidos de oração. Até quando são pedidos nossos, antes da gente pedir oração, a gente já tem que estar colocando nas mãos do Senhor. Mas nós precisamos manter esse hábito de uns orar pelos outros. Na hora que chegar um pedido de oração, se você puder, já ore, já apresente diante de Deus aquele pedido para não correr o risco de você esquecer e acabar não orando por ele. Mas se você não puder orar na hora, você precisa se esforçar, você precisa se manter dentro desse propósito. A gente precisa sim orar uns pelos outros. Muitas vezes a gente dobra o joelho para orar e acaba tão preso dentro dos problemas que se levantam contra a gente, dentro das nossas dificuldades, às vezes questões que mexem com as nossas emoções. Tem momentos em que a nossa mente parece que está meio confusa, meio cansada de tanta batalha, de tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas ainda assim a gente não pode ficar focado só nos nossos problemas. A gente não pode ficar orando só pelas nossas causas. A gente não pode ficar orando só pelas nossas questões. As nossas questões são grandes, são difíceis, são pesadas para nós. Assim como os problemas dos nossos irmãos também são grandes, são difíceis, são pesados para eles. E nós precisamos dividir esse peso. Nós precisamos dividir essa carga. Nós realmente temos que orar uns pelos outros. Não é só ver aquele pedido de oração no WhatsApp. Não é só ler, não é só olhar. É realmente orar por aquele pedido. É realmente orar por aquele propósito. Nós da CBR, nós temos os nossos propósitos de oração desde quando nós estávamos em Tribobó. Aquela oração que nós fazemos todo domingo depois de culto. Esses propósitos continuam. Nós temos que continuar orando por eles. São propósitos da nossa igreja. A gente precisa se manter firme orando. Não só um grupo de pessoas. Toda a igreja precisa orar por esse propósito. Eu acredito que estejam orando, mas a gente precisa sempre se manter firme nessa nossa oração. Independente dos problemas que se levantem, independente de tudo o que acontece para tirar o nosso foco, para nos distrair. Independente disso, a nossa oração precisa continuar. A nossa oração precisa permanecer. A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Além dos nossos propósitos de oração, nós da CBR, nós temos a nossa urna de pedidos de oração, nós temos o nosso caderno de pedidos de oração e é função de toda a igreja orar por aqueles propósitos. Por mais que a urna não esteja na sua mão ou o caderno não esteja na sua mão, você também precisa orar por esses pedidos de oração. São pessoas que procuraram a nossa igreja pedindo ajuda e a gente precisa orar por isso.
A gente precisa se manter firmes em oração. Pessoas que são da nossa igreja, pessoas que são de fora da nossa igreja, pessoas que nem convertidas não são, mas precisam de ajuda. E o nosso papel é orar, o nosso papel é ajudar. Sendo CBR, não sendo CBR, sendo convertido, não sendo convertido. Nós temos que brilhar a luz de Cristo, nós temos que ajudar as pessoas. Gente, ninguém é perfeito. Nós também não somos perfeitos. Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós sentimos desânimo, às vezes nossas emoções, como eu falei, estão confusas. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por situações difíceis, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carne, nós erramos. Mas independente disso, a gente precisa um ajudar o outro. Quando um tá fraco e o outro que tá mais forte chega junto e conversa e dá atenção e ora por essa pessoa que está fraca, isso faz toda a diferença. Pessoas que às vezes estão sumidas, não têm assistido o culto ou não têm falado muito no grupo, que hoje é onde nós temos mais contato, procurar esse irmão, ligar, saber se está tudo bem. Nossa igreja sempre prestou muito auxílio nessa área. Nós temos pessoas enfermas, vocês sabem quem são, e nós estamos dando atenção, todo mundo está orando, buscando ter informação, tendo contato o máximo possível. Mas ainda assim, tem outras pessoas. Existem outras pessoas com outros problemas. Nós temos sim pessoas enfermas e nós temos que dar todo o suporte, toda a atenção e orar. Mas a gente também não pode esquecer daquelas pessoas que de saúde estão bem, mas espiritualmente estão fracas. Espiritualmente estão desanimadas, espiritualmente estão abatidas, não têm participado dos nossos cultos online, ou pessoas que não têm frequentado as suas igrejas, pessoas que estão com seus cultos parados, pessoas que não estão tendo culto nem pela internet. A gente precisa orar por essas pessoas. Eu não estou falando de dar suporte, assim, de chamar para vir para a nossa igreja. Não, quem tem igreja, permaneça na sua igreja. Mas se a gente conhece alguém, se a gente tem amigos que são da igreja e que estão passando por um momento difícil, a gente pode dar atenção, a gente precisa orar por eles, a gente precisa ajudar. São nossos irmãos em Cristo, são a igreja de Cristo junto com a gente. A gente não precisa tentar tirar eles de onde eles estão, até porque esse não é o tipo de coisa que nós fazemos. Mas a gente precisa dar suporte, a gente precisa também tentar dividir o peso. Então, orar uns pelos outros é fazer a obra de Deus, é trabalhar na obra. Se nós estamos ligando para aquelas pessoas que sumiram, estamos trabalhando na obra. Se nós estamos dando atenção para as pessoas que estão sedentas, que estão precisando de uma palavra ou precisando de alguém para ouvir, nós estamos fazendo a obra. Então que nesse momento de dificuldade nós possamos fazer a obra da melhor forma possível, fazer o nosso melhor, mas principalmente vamos orar, amém? Cada pedido de oração que for enviado, vamos orar, que nenhum pedido passe despercebido, porque todos são necessidades reais, todos são pedidos de pessoas que estão precisando de socorro. Não são só pedidos de oração, são pedidos de socorro, são pedidos importantes. Os pedidos do WhatsApp, pedidos do caderno, pedidos da urna, pedidos de vizinho, de pessoas que passamos na rua, não importa. Vamos fazer a obra de Deus. Se a gente não pode ir aos lugares fazer, vamos fazer de joelhos, vamos fazer dando uma palavra, vamos fazer fazendo uma ligação, vamos fazer da melhor maneira que podemos. Mas, como nós lemos, eu vou repetir mais uma vez, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então vamos dividir o peso com aqueles que não estão suportando. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo já perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós somos humanos, Pai, e nós sabemos que nós deixamos a desejar. Às vezes nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer, e aquilo que nós não deveríamos fazer, às vezes nós fazemos. Então nós pedimos perdão pelos nossos erros e pelas nossas falhas. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a fazer a Sua obra. Nos ajuda, Deus, a sermos constantes em oração, a não desanimar, a realmente orarmos uns pelos outros, Pai, sem desistir, sem fraquejar, sem diminuir o ritmo, que nós possamos ser fortes em oração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e nos ajuda a fazer a Sua obra, seja na rua, seja dentro da nossa casa, mas nos ajuda a fazer a Sua obra. Se alguém precisar de uma palavra, nos enche, Deus, para trazer a palavra que essa pessoa precisa. Se alguém precisa de um abraço,
Nos dê sensibilidade para perceber isso, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa visão espiritual, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos capacita a fazer a sua obra da maneira que precisa ser feita. Nos ajuda a dar o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. A paz.